Paz do Senhor, igreja. Amém. Gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias no Evangelho de João. Por enquanto vamos ler um versículo só. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. João 5, verso 24. Todos acharam? Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler de novo 24. Na verdade vos digo, de quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse verso é para mim e para você que estamos aqui, que confessamos que cremos em Jesus, e uma vez que cremos em Jesus, nós cremos também no Pai e aceitamos o sacrifício. A palavra de hoje, irmãos, no sábado de manhã a gente teve um café, um culto com o diaconato, e a gente teve alguns momentos de tomar café em cima. E eu estava conversando com o irmão. Aí o Estevão tinha falado para mim que eu iria ministrar hoje. E esse irmão falou para mim assim: olha, eu peguei o carro e fui fazer uma viagem. E a cidade que ele tinha que ir parece que era Olímpia, coisa assim. E falaram para ele Ourinhos. Beleza. Ele pegou a Castela aí, chegou no meio do caminho, ligaram e falaram que era Olímpia. Ele ligou o GPS. Olha como que Deus vai falando, irmãos. Eu dei risada. Ele pegou o GPS e ligou o GPS. No caminho o GPS mandava ele retornar, ele voltar. E foi indo. Aí a esposa dele falou: desliga, isso daí tá enchendo o saco, isso daí tá incomodando toda hora. Refaça a sua rota. Você tá falando, o GPS é assim mesmo. Para quem conhece, trabalha na rua, é uma maquininha que irrita. Você entrou, refaça a sua rota, retorne na próxima. Ele foi, desligou. Irmão, acelerou 300 e poucos quilômetros de Ourinhos. Chegou lá, ele falou: agora eu vou ligar, né, para ver. Quando ele ligou de novo, o GPS reposicionou. Ele estava 400 quilômetros longe de onde ele tinha que ir. Irmãos, rodou quase 800 quilômetros. Aí sabe o que vem na minha cabeça? Com Deus é a mesma coisa com nós, irmãos. Eu fiquei pensando tanto nisso. Eu falei, o perigo que tem de nós não ouvirmos a voz de Deus. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Deus está falando: filho, ó, não vai por aí. Não, eu vou por aqui. Filho, não vai por aí. Chega uma hora que você tapa os ouvidos. Igual aquelas pessoas que apedrejaram Estevão. Quando Estevão disse: olha, eu estou vendo Jesus nos céus, os céus abertos. Eles taparam, a palavra de Deus fala que eles taparam o ouvido, eles não quiseram mais ouvir, e eles apedrejaram Estevão. Olha só o mal que fizeram. Chega uma hora que a gente tapa os ouvidos e fala: Senhor, eu não quero, eu quero ir até lá. Só que quando chega até lá, aí vai orar. Aí Deus fala: filho, agora você tem que arcar com as consequências, né? Você escolheu esse caminho. Irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra hoje, que é para mim também, que é muito perigoso. O cuidado que nós temos que ter em ouvir a voz de Deus, e o perigo de não ouvir. Amém? Então eu quero que vocês abram comigo, a gente vai acompanhar uma história. Hoje eu não vou me demorar, eu sei que tem reunião depois. Segunda Crônicas 26. Segunda Crônicas 26. Jovens, adolescentes, todos acharam? O título diz assim: Uzias reina e prospera. Segunda Crônica 26, todos acharam? Diz assim: então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Esse edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais.
Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vou repetir só o finalzinho aqui, irmãos, olha. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amomitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias o exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra, as tropas segundo o número das listas feitas por mão de Jeiel, chanceler, e Maassés, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes e couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas, e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Repita comigo esse finalzinho, irmãos. Até que se tornou forte. Irmãos, é tremendo só esses versículos que fala aqui dele. Quanto que Deus fez na vida desse homem? Adolescentes, 16 anos ele começou a reinar. 16 anos. Tudo bem que ele tinha os conselheiros, mas com essa idade ele escolheu fazer o que era reto. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que no versículo que nós lemos, Deus fala que ficou com ele e fez prosperar até o tempo que ele ficou com Deus. Nesse tempo que nós lemos aqui, ele escolheu servir a Deus, ele escolheu ouvir a voz de Deus, ele escolheu fazer o que era reto. E às vezes na igreja, nós também somos assim. A gente entra, às vezes, a primeira vez na igreja, a gente é criado, a gente nasce e cresce dentro da igreja. Chega uma hora que a gente passa por tanta coisa na igreja, a gente vê tantas bênçãos, que chega uma hora que você fala, você se sente forte na presença de Deus. Mas aí é que está o perigo, irmãos. É quando você se sente alguém diante de Deus. Nós não somos perante Deus do que Ele é. Nós não somos nada. Eu posso ser o melhor pregador que tem dentro da casa de Deus. Eu posso ser o melhor profeta. Eu posso ser o melhor evangelista. Eu posso ter o dom, que nem de André, de buscar pessoas e trazer até Deus. Eu posso fazer o que for. Diante de Deus, eu não sou nada. Porque Deus vai prosperando a tua vida até que chega uma hora que financeiramente você olha e fala, eu estou bem. Deus vai abençoando o seu ministério, que chega uma hora que você olha e fala assim, estou bem, estou pregando, estou cantando, meu ministério está... Mas aí é o perigo, sabe do quê? De a gente nos achar no direito, mesmo que inconsciente, de achar que já não devemos ouvir a voz de Deus mais. E aconteceu com esse rei, irmãos. Quando fala aqui que ele usou máquinas de guerra, irmão, nós estamos falando de um tempo que não é de um tempo igual hoje. Que você sai aqui na rua, você escuta um jato passar, tem um avião. Quando você fala de exército, você lembra de helicóptero, você lembra de um tanque, não é assim? Você lembra de imagens que você viu num filme? Não, naquela época não tinha nada disso. E Deus deu para aquele homem pessoas inteligentes que fizeram máquinas do jeito deles lá, usando o ferro que eles tinham na época, armas que lançavam pedras ao longe, lançavam flechas.
Ele tinha um exército de 300 mil homens e homens armados. São poucos os reis que Deus detalha assim, detalhadamente tudo que tem. Então Deus está mostrando aqui que realmente Deus era com esse homem. Deus abençoou ele, porque ele começou a buscar Deus, ouvir a voz de Deus desde pequeno, desde a adolescência. Aí você fala assim, você está falando de um rei, mas você também é rei da sua vida, você sabia disso? A palavra de Deus fala que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Você, tendo livre-arbítrio, você é rei da sua vida. Você serve ao rei dos reis. Não fala assim, Jesus não é o rei dos reis? Porque você é rei da sua vida. Esse homem comandava uma nação, mas você comanda você comanda as suas atitudes, você tem um poder de tomar decisão. Você tem um poder de tomar decisão de quando Deus falar para você, filhinho, não faça isso. E você escolhe, não, eu quero fazer ou eu não quero fazer. Deus fala para você, olha, não está na hora, você sente no coração. Nós temos testemunhos aqui já de pessoas que sentiram de fazer e não fizeram, ou ao contrário. E quando faz a vontade de Deus dá certo, mas quando não faz a vontade de Deus, é difícil, irmãos. Quem já não teve a sensação aqui de estar andando na rua e de repente fala, eu não quero ir por essa rua? Eu tive uma experiência dessa. É um testemunho, irmãos. Eu estava voltando de Guarulhos com o caminhão, e à tarde, às vezes, alguns motoristas da Pituta não fazem isso, mas eu estou com o ajudante, os meninos são legais, às vezes eu falo, vamos parar tomar um cafezinho, né? Eu estou vindo de Guarulhos, mas naquele dia eu estava na Dutra e eu falei, eu não estou afim hoje de parar, né? E o menino estava comigo, era evangélico também. Mas, irmão, sabe, fechado, mas o livre-arbítrio opera em nós, né? Eu entrei no Parque do Mundo e fui tomar café. Eu parei, não tinha um lugar para parar em frente à padaria, eu parei na rua do lado, mas aonde eu estava dava para ver a ponta do baú do caminhão, só não dava para ver a gabine. Irmãos, acho que não fiquei 10 minutos no caminhão. Aí quando eu voltei, eu olhei assim do lado do ajudante, o vidro aberto, eu falei, você não fechou o vidro do caminhão? Perigoso, meu. Ele, eu fechei, Ismael. Eu falei, quando eu entrei lá, irmãos, eles tinham estourado o quebra-vento do caminhão, tinha levado o tacógrafo. Vocês estão me entendendo? É simples, não é? Mas Deus já estava tocando lá atrás para eu não parar. Mas o GPS falando, é Deus falando, não para, não entre aí, não vá, vai te acontecer coisa mal. Mas nós escolhemos fazer muitas vezes o que nós queremos. Eu podia muito bem ir até a Pituta, do lado da Pituta tem uma lanchonete do lado, tem um posto de conveniência na frente, tem outra lanchonete, mas não, tinha que parar no Parque no Mundo, onde eu estava sentindo de não parar. E isso me deu uma dor de cabeça tremenda, porque primeiro, a gente não pode parar a tomar café. Qualquer empresa não gosta que a gente para com o caminhão, mesmo o caminhão estando vazio. E eu cheguei na frente do patrão, ele olhou para mim e falou, e aí, filho, o que aconteceu com você? Eu falei, olha, seguinte, eu estava voltando vazio e eu parei para tomar café. Não imagina, né? A delicadeza que ele foi comigo. E depois a zoação dos meus colegas, porque falaram, você devia ter falado que você tinha parado lá na frente da firma lá. Mas aí um abismo chama outro abismo. Não vou falar que eu sou perfeito toda vez, mas graças a Deus que nesse momento na frente dele eu falei, filho, eu parei de tomar café. Não vou mentir para você não. Vocês estão me entendendo? Mas se eu tivesse ouvido a voz de Deus, olha, não tinha roubado o tacógrafo, talvez eu não tinha escutado o que eu ouvi do meu patrão, que não foi nada agradável na época. E Deus tinha me guardado. Agora, quantas coisas piores Deus nos guarda? Só do fato dele falar conosco e a gente abrir o coração, abrir a mente e fazer a vontade dele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempo onde o inimigo ele se levanta para arrebentar. O inimigo está querendo acabar com famílias, o inimigo está querendo acabar com nossos jovens, com nossos adolescentes. O inimigo está querendo acabar com crianças. Hoje já tem crianças aí de 11, 12 anos, é lastimável isso, fazendo coisas que não deveriam fazer. Nós vemos aí que o inimigo está se levantando com tudo. E aonde que o inimigo mais acha brecha é no livre-arbítrio. Tem gente que, se eu perguntar aqui qual o maior inimigo do crente, o crente vai falar assim, é o inimigo. Não é o inimigo. Não é o pecado. E como que você peca? Porque você escolhe pecar. O pecado é consequência de uma escolha minha e uma escolha sua. É a consequência de nós não ouvirmos os mandamentos, as coisas de Deus.
Eu sei tudo, eu venho aqui todo domingo, eu escuto os pastores, eu escuto os homens de Deus falarem para mim o que é certo. Eu escuto aqui como posso dizer, o jeito de chegar aos céus. Eu tenho um manual aqui de como eu me comportar, a diretriz aqui de tudo que eu tenho que fazer para ter a vida eterna e ter uma vida abençoada por Deus. Mas quem vai decidir se eu vou estar debaixo da bênção e da maldição? Só quem tem esse poder é eu e você. Deus, ele tem todo o poder, ele tem o poder de abençoar, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de libertar, ele tem o poder... Eu creio que Deus, ele não precisa nem falar, basta um olhar dele e as coisas acontecem. Mas Deus só trabalha diante do que você decide. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. O inimigo, ele usa de situações, ele aproveita situações. Deus não. Deus, ele te convida. Deus, ele fala, eu posso entrar? Eu posso te ajudar? O que queres que eu faça? Não é assim que ele fala? Ele chega em você e fala, o que queres que eu faça? Aí é você que escolhe, Senhor. Eu quero ser limpo, Senhor. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero seguir os teus mandamentos, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Quantos de nós hoje, irmãos, já perdemos a sensibilidade, irmãos, de ouvir a voz de Deus? E isso é triste, irmãos. Você perder a sensibilidade de ouvir a voz do Salvador. Tem irmãos às vezes que pensam que Deus tem que descer no monte, o monte tem que fumegar, você tem que ouvir trovões, ou você tem que ouvir alguém chegar em você e falar assim, eis que te digo. Você tem que chegar alguém e falar assim, Deus falou. Irmãos, numa pregação Deus fala com você. Lá fora, às vezes Deus usa a vida de um ímpio para chegar em você. Eu quando não estava muito firme aqui na igreja, não estava muito firme não estava firme aqui na igreja, eu era jovem ainda, eu morava aqui debaixo aqui, e eu não estava fazendo a vontade de Deus naquela época. Eu nem vinha no culto, acho que vinha de vez em quando. E quando vinha, ficava aqui, a igreja não era desse jeito aqui, era, não sei quem lembra aqui, era no fundo ali, parecia aquelas Assembleia de Deus, você lembra, senhor? A porta... No fundo, quando eu chegava, eu ficava lá. Mas uma vez, irmãos, eu lembro que eu acordei e eu trabalhava por conta, fazendo uns bicos, e eu desci no barzinho lá embaixo. E um homem que não é de Deus, um homem que não é da igreja, não é pastor, não é nada. Ele só olhou para mim assim, falou assim, você sabia que quando a gente acorda de manhã, a gente tem que dar bom dia ao Espírito Santo? Estão me entendendo? Aquilo cravou, irmãos. Porque na hora eu olhei para a minha vida e falei, vixe, eu já penso, acordei logo, já pensei em vir aqui para o boteco. Mas lá Deus usou alguém para falar comigo. Agora, qual que teria que ser minha decisão naquela época? Presta atenção, jovens e adolescentes, que às vezes a gente está ensinando vocês e falando, e muitas vezes olha para a gente assim, você não sabe o que está falando. Sei sim, filhinha. Naquela época eu podia ter escolhido e falar assim, não, vou voltar para a igreja, né? Eu acho que o tio Daniel, que o pastor Daniel estava ensaiando com as crianças, eu acho que negócio de música naquela época. Eu tinha oportunidade. Eu falei, posso voltar, vou lá, né? Não, irmãos, só piorou. O que aconteceu? Fiquei longe da igreja, em 95 fui para o interior e só... Irmãos, se eu for contar para vocês o que aconteceu comigo no interior, é triste. Não foi bonito. Em 2000, quando Deus me trouxe para cá, eu lembro que no dia que eu vim... uma semana antes já era para eu ter vindo. Eu fiquei enrolando lá com o negócio de serviço, e bebendo, e fumando, e com dó de deixar as coisas lá. Porque, irmãos, as coisas do mundo às vezes é agradável para a carne, não é? Não é ruim. Se fosse ruim, ninguém pecava. Na época eu fumava, isso em 2000. Na época eu fumava, bebia, eu falei, ixi. Aí o meu irmão, Deus usou a vida do Israel aqui, que ligou para mim e falou, Ismael, e aí, filho, você vai vir ou não vai vir? Deus já usou o profeta para falar para você vir. Deus quer te tirar aí do meio do Egito. Você vai ficar aí até quando? Eu falei, mas eu estou fumando, cara. E você vai trocar o que Deus quer te dar aqui pelo cigarro, cara? Mais uma vez eu tinha o poder de decisão na minha mão, não é? Só que graças a Deus, irmãos, pela honra e glória de Deus, eu não esqueço disso, irmãos. Eu lembro que eu já tinha tentado parar de fumar e não conseguia.
Eu fumava 2 maços e pouco por dia. Eu lembro que eu, ainda sendo homem, eu tinha uma peruinha 78, uma perua velha. Eu entrei dentro da perua, ainda pensei assim, eu vou fumar o último cigarro. Olha o ser humano. Eu acendi, sentado no volante ali, fumei. O pacote estava cheio ainda. Eu amassei assim e joguei fora. Nunca mais eu fumei, irmãos. E naquela semana eu peguei a perua, juntei tudo que eu tinha lá e vim para São Paulo. Quando eu saí de Itaquarituba, entre São Paulo, entre Itaquarituba e Avaré, a perua estoura o cilindro de freio. Eu meio sem dinheiro de combustível só. Irmãos, foi uma luta. Por isso que eu falo, quando você escolhe não fazer a vontade de Deus, paga preço. E às vezes para voltar onde Deus quer que você volte, é difícil. É como esse irmão. Ele chegou lá na cidade, tinha rodado 400 quilômetros quase, chegou lá, o GPS ajustou ele para rodar mais 400. Ele pagou o preço. No caso dele, foi combustível, foi pedágio, foi tempo, foi desgaste. Ele podia ter aproveitado muito mais aonde ele ia passear lá, não, mas perdeu não sei quantas horas. Uma viagem que ele ia gastar 4, 5 horas, ele gastou mais de 12 horas. É o que aconteceu comigo. Hoje eu tenho 39 anos, graças a Deus, Deus tem me restituído as coisas que Ele prometeu na minha vida. Graças a Deus eu sou um diácono, tenho trabalhado na casa de Deus. Deus tem me dado graça, Deus tem me dado unção. Deus não tem deixado faltar o azeite sobre a minha cabeça. Mas eu tenho a consciência que se naquele dia que aquele ímpio lá falou para mim assim, olha, quando nós acordamos de manhã, você tem que dar bom dia ao Espírito Santo. Se naquele dia eu falasse, não, está na hora de eu voltar, eu estaria muito mais além do que eu estou hoje, irmãos. Porque nós voltamos ao caminho original. Mas consequência de pecado, consequência de escolhas, nós temos que pagar, irmãos. E muitas vezes é isso que o crente não entende. Muitas vezes isso é triste, irmão. Uma coisa que nós evangélicos temos que entender é que a salvação é de graça. Isso Jesus conquistou para nós lá na cruz. Mas depois da salvação, irmãos, que Ele já conquistou, que você já é lavado, remido, é claro que você está passivo de pecar. Mas, irmãos, com cada escolha errada que nós fazemos, nós pagamos um preço, porque traz consequências ruins para as nossas vidas. Estão me entendendo? De 95 até 2000 que eu fiquei naquele lugar, eu sofri demais. E eu estou falando isso aqui para edificação dos irmãos. É por isso que eu não converso com outras pessoas e eu não fico contando isso. Nem para o Estevam, às vezes eu conto. A gente conversa muito, eu não conto. Por quê? Você tem que conversar algo da sua vida quando é para edificar. Se é para ficar naquele momento nostálgico, não. E outra coisa, eu não me orgulho nada do que aconteceu. Mas para você, jovem, adolescente, para você que está aqui na igreja, quando nós escolhemos não ouvir a voz de Deus, nós pagamos um preço. Amém? Vamos continuar aqui? Uzias é atacado da lepra, 26:16. No 15, o versículo acaba assim: ajudado até que se tornou forte, não é isso? No 16 diz assim: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, que lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra da parte do Senhor, seu Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha só, o camarada era rei, não era? Ele tinha todo o poder na nação de Israel, ali onde ele julgava o povo de Israel. Porém, ele tinha limites, irmãos. Dentro do templo, ele não podia queimar incenso, porque Deus tinha ordenado lá atrás que somente os sacerdotes fariam, homens consagrados poderiam entrar lá.
Mas, irmãos, quando nós achamos que a gente não tem que ouvir mais ninguém, a gente entra nessa. Às vezes Deus está tocando você, não é para você fazer isso, é para o teu irmão pregar. Não, mas eu quero. Deus é comigo também. Filho, se Deus não te chamou para pregar, vai orar, filho. Se não te chamou para orar, vai louvar. Se não te chamou para louvar, faz o que Deus colocou no teu coração. Mas não queira. Uma vez eu levei uma repreensão que eu admiro muito. Eu admiro muito o pastor Natan. Eu gosto do jeito dele. E o negócio dele poder, da gente chamar ele de tio desde pequeno. Sabe aquela, você queria aquela admiração? E eu lembro que a irmã Rosa, às vezes, me deu uma cajadada, me deu uma porretada na cabeça. Que eu cheguei, eu falei, eu chamava ela de vó, falei, vó, como eu queria ser que nem o tio Natan. Nossa, eu queria ser. Ela falou, filho, ó, você tem a sua vida, ele tem a dele. Eu falei, desculpa aí, vó. Mas eu entendi, irmãos. O chamado dele é dele. O meu chamado é o meu chamado. Passou-se anos, aí eu fui crescendo e eu vi pessoas que estão na igreja e começam a ministrar e começam a ouvir muito DVD, muita coisa, e eu comecei a ver pessoas pregando igual o pastor do DVD, pessoas pregando igual. Você estar com a pessoa sempre, ter intimidade com a pessoa, muitas vezes você pega trejeito, mas você percebe quando é trejeito que você, de intimidade, de você estar com a pessoa. Mas às vezes você pega o microfone e começa a pregar igualzinho a pessoa, você perde identidade, você tem que ter identidade. E eu, com essa palavra, com essa tijolada que eu levei, eu fiquei pensando, não, então Deus tem para mim, dele é dele, eu posso admirar, eu posso querer fazer as coisas boas que ele faz, mas Deus tem algo diferente para mim. É assim que funciona. Oh, Senhor. Deus já tinha dado para esse homem a honra de ser rei. Não era todo mundo que era rei naquela época? Ele era o rei. 300 mil homens a seu favor. Mulheres, palácio. Mas nunca tá bom. Ele escolheu não ouvir os mandamentos de Deus lá atrás, que Deus fala assim, somente os filhos de Arão, somente os sacerdotes vão queimar incenso. Lá atrás, homens já tinham morrido porque tinham queimado fogo estranho diante do Senhor. Lá atrás, essas letras ele tinha, essa palavra o rei tinha, porque Moisés lá atrás tinha falado já, que o rei que fosse reinar, ele tinha que ter uma cópia dessa palavra diante dele, e ele lê todos os dias, para que ele prolongasse os dias do reino, não é assim? Então ele tinha essa cópia, ele tinha a lei diante dele, ele tinha sacerdócio, ele tinha profeta falando dos mandamentos de Deus, mas mesmo assim deixou a soberba entrar no coração. Só ser rei não estava bom. Ele tinha que entrar aonde era proibido entrar, e ele foi queimar incenso. Mesmo o sacerdote não podia contradizer o rei. Naquela época, quem tinha mais autoridade debaixo de Deus para ir contra um rei era um profeta. O profeta chegava, olha filho, Deus falou que se você não fizer isso, ele vai mandar aqui e vai escravizar vocês, não é assim? Mas esse homem, o sacerdote, ele foi contra o rei e falou, você não pode ficar aqui, você tem que sair. No 19 diz assim, olha, vamos ler o 18 de novo. E resistir ao rei Uzias lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha o caminho errado onde leva. Olha a decisão errada onde leva. Olha o que acontece. Era rei, tinha um exército, tinha um povo ali aos seus pés, tudo que ele falava era lei. Morava numa casa boa, morava, acredito eu, num palácio. Tinha serviçais, tinha as mulheres,
Tinha tudo ali, por causa de uma escolha errada. E detalhe, irmãos, por ele ter pego esse incenso e ter lá, Deus podia ter consumido ele na hora, como fez lá atrás. Não é assim? Mas Deus deu uma chance para ele ainda, do sacerdote falar, olha, não faça tal coisa. Mas ele, em vez de ele falar assim, não, pequei, me desculpa, me perdoa, e sair, Deus deu uma chance para ele escolher ali, aqueles segundos, ele teve a chance de escolher. Mas ele escolheu se irar, se irritar e ir contra os homens de Deus. E aí, irmãos, quando você toma uma decisão dessa, é aos 400 quilômetros que você tem que andar mais. E é triste, irmãos. Naquele momento ele ficou leproso. Naquela época, a lepra era sinal de maldição. Aí ele já não podia mais entrar no templo, nem no ato ele podia entrar mais. Ele não podia mais estar no meio do povo. Ele não podia estar mais no palácio dele. Ele não podia estar entre os valentes dele mais. Ele não podia dar ordem e morar numa casa afastada. É isso que o inimigo quer fazer com você e comigo. O inimigo quer tirar você do lugar de príncipe e princesa que Deus te colocou e te colocar numa casa separada lá atrás. É isso que ele quer fazer com você. Você quer isso para sua vida? Ninguém quer e eu não quero, irmãos. Mas o único jeito de eu e você escapar disso é ouvir a voz de Deus. E como eu ouço a voz de Deus? É lendo a palavra, irmãos. É buscando a Deus. É buscando conhecer a Deus. É buscando conhecer o que Deus quer para mim. É buscando conhecer qual o propósito de Deus para a minha vida. Qual o propósito de Deus para o ministério onde estou. Qual o propósito de Deus das coisas que estão acontecendo na minha vida. Deus abençoa a minha vida, mas qual o propósito? Para quê? Será que é para ajudar alguém? Deus não abençoa a minha vida. Então é porque eu tenho que buscar. Vocês estão me entendendo? Nós escolhemos servir a Deus ou não. Eu gosto muito daquele versículo que fala, porque é interessante como que a gente traz para nós, né? Sempre para o nosso conforto, a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala, nada me separará do amor de Deus, a gente lê, nada me separará. Irmãos, esse versículo, ele não está dizendo para Deus que Deus nada vai separar, ele está falando dele para Deus. O Estevão já ministrou sobre isso aqui. Ali ele está fazendo citações de coisas que aconteceram na vida dele, e ele está declarando, nada pode me separar, nada que aconteça na minha vida vai me separar do amor de Deus. Estão me entendendo? O amor de Deus, ele está sobre nós a todo instante, irmãos. O amor de Deus está com a gente, nada separa. Mas quem vai decidir se eu vou desfrutar desse amor é eu e você. Ele sofreu, ele foi açoitado, foi jogado do muro, foi apedrejado, teve que se fingir de morto para não morrer. Um homem de Deus que pregava a palavra e sofreu pelo evangelho, e ele com autoridade ele fala, nada me separa, porque ele foi fiel. Nada separou. Jesus para ele era o foco, era o principal. Nós temos que falar isso com a escolha de falar assim, nada vai me separar. As contas desse mês foi maior do que o salário, não interessa. O amor de Deus é na minha vida, eu vou estar com Deus, eu não vou largar esse Deus. O maná não caiu do céu, tá com fome, não interessa. O Deus, ele continua sendo Deus, e eu amo esse Deus. É assim que é. Ou você pensa o que? O amor de Deus está sobre você, Jesus Cristo está sobre você, a salvação está sobre você, mas começa a murmurar contra Deus, começa a blasfemar de Deus, começa a não seguir os mandamentos de Deus, você vai parar numa casinha lá longe, distante. Vocês estão me entendendo? Porque é isso que o inimigo quer. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde o inimigo está colocando coisas na nossa frente que a gente fica, será que vale a pena? Será que aonde eu estou é da vontade de Deus que eu esteja? Aquela igreja lá tem 500 mil membros. Espera aí, irmãos. Aqui eu falo para vocês, os nossos pastores e nós pregamos a palavra de Deus. E pode ter certeza, irmão, se eu dizer um versículo aqui, se eu falar ao contrário, alguma coisa aqui, eu sair ali no corredor, eu já vou ser chamado a atenção. Estão me entendendo? Aqui, irmãos, é palavra. Aqui nós não temos, eu não tenho preocupação nenhuma quando Deus manda falar para você que Jesus está voltando, que nós temos que nos converter, que nós temos que nos arrepender. Uma pregação como essa que eu estou falando que é para mim mesmo escutar. Que eu tenho que ouvir mais a voz de Deus do que a voz do mundo, que eu tenho que ouvir esses mandamentos, que eu tenho que ficar no caminho de Deus, porque senão, irmão, vem a maldição, que vem a doença, vem tudo em cima de mim. Se eu não obedecer a Deus, as coisas acontecem de mal, irmãos.
E é detalhe, hein? Muitas vezes não é do jeito que nós pensamos. Às vezes a gente pensa assim, eu vou errar hoje e já vai acontecer. Não, irmãos. Infelizmente não. Deus, ele dá tempo. E nesse tempo, o perigo é, a pessoa vai... Quantos crentes jovens a gente vê da nossa igreja? Nossa igreja, eu falo no contexto geral do povo de Deus. O jovem é inteligente, ele tem chamado para ser líder, ele tem chamado para muitas coisas na casa de Deus. Toca e faz, acontece. Mas ele toma a decisão de ir para o mundo. Lá fora ele vai liderar um grupo, porque ele tem chamado. Lá fora ele vai ser o centro das atenções, porque é inteligente, Deus deu para ele isso. Só que isso daí, irmão, é a corda no pescoço. Porque quando você é popular lá fora, parece que é legal, né? Gostoso, né? Aí o jovem vai. Isso vale para nós também. Às vezes no trabalho, as pessoas chegam, e aí, mano, se você tem um jeito diferente de falar, é legal, eu vejo algo diferente na sua vida. Mas daí chega na sexta-feira, e aí, vai ter um happy hour aí, cara, vamos ali tomar, você vai uma vez, não acontece nada. Aí você fala, é pecado beber? Irmãos, a palavra de Deus fala para não ser muito dado ao vinho, não é isso, pastor? E eu tenho que pensar o quê? O que vem depois disso? Se eu, no meu, com tudo funcionando certinho, a minha mente focada em Deus, eu sabendo o que estou fazendo, eu já erro. Quanto mais se eu tiver alcoolizado, para lá e para cá, não vou errar muito mais. Então eu estou entrando num terreno perigoso. Eu vou na primeira sexta, não acontece nada. Eu vou na outra sexta, aí na outra sexta, aí eu venho para a igreja e fico indo na sexta. Aí da sexta vai ter um churrasco do aniversário do filho do colega no domingo. Eu também vou lá tem churrasco, lá tem bebida. Aí da cerveja, que eu só tô tomando cerveja, o cara fala, não, mas toma um pouquinho de uísque, cara, isso aqui não tem nada mais. Para quem toma cerveja, uísque é a mesma coisa. Sabe o que acontece daqui a pouco? Você vai parando de vir para a igreja, primeira coisa que acontece, você para de orar. Porque é assim, quando você dobra o joelho para orar, o inimigo começa. Você vai orar, você está pecando, cara. Deus não está com você, não é assim? Aí você para de orar. Mas na igreja, daí tem vergonha de falar para os irmãos que está nessa situação. E vai, um abismo chama outro abismo. É só uma decisão. Ouvir a voz de Deus. Mano, vamos lá tomar um negocinho, olha, eu posso até ir com vocês, cara, mas olha, eu tenho que estar cedo hoje em casa. Eu vou lá tomar uma coca, pode ser? Aí, não é? Você não vai destratar ninguém, você vai tomar uma coca rapidinho e sai. Eu e os meus colegas, é difícil eles até pedirem para eu pagar cerveja para eles, alguma coisa. Tem alguns que são abusados, às vezes, né? Tem sempre aqueles né? Mas a maioria não pede. Eles chegam, você não vai pagar mesmo? Eu falei, ainda bem que você sabe. Você quer uma coca, quer alguma coisa? Ele, não. Se eu criança, eu falei, beleza, eu tomo coca. Direito de escolha. Irmãos, eu passei por um mau bocado lá atrás, eu sei o que é. Às vezes, irmãos, eu estou ministrando a vida desses jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes que eu falo, às vezes, aqui na igreja, eu dando aula para eles separados. Irmãos, o desespero que dá, que eles entendessem o que a gente está falando. Como eu não queria, irmãos, que nenhum deles passasse pelo que eu passei. E a gente vê, às vezes, irmãos, as escolhas erradas tomando. Mas aí eu fico em casa pensando, às vezes eu fico olhando para mim, eu também tomo decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas. Mas nós temos que escolher ouvir a voz de Deus. Amém? Para fechar essa palavra, sobre o rei Uzias aqui, todos entenderam? Eu quero só voltar com os irmãos aqui em João, capítulo 5. E nós vamos ler o 24 e o 29 só. Vamos reler o 24 e o 29. Evangelho de João, capítulo 5, 24. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para... E no 29 diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da... É vida ou morte? Eu que escolho. Ou eu ouço, ouvi Jesus, ouvi a Deus, ouvi do Pai,
e ter vida eterna, ou eu escolho, no dia do julgamento, ressuscitar para a condenação. Está na minha mão e está na sua mão, irmãos. Esse poder Deus deu para você. Deus, ele não criou o ser humano para chegar no ser humano e falar assim: olha, adore a mim. E o ser humano vai lá: Senhor, eu te adoro. Me ame. E o ser humano: não, Deus quer que você mostre para ele que você quer ouvi-lo, que você quer adorar e que você quer amar. E assim, irmãos, Deus vai prolongar os seus dias e Deus vai prosperar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Tu és o meu tesouro, Senhor. Tu és o meu tesouro. Aleluia. Tudo que eu tenho está em Ti, Senhor. Tudo que eu quero eu encontro em Ti. Tudo que eu preciso eu encontro em Ti. Aleluia. Eu te dou meu louvor, te dou meu coração, e a minha adoração, toda força e poder, toda graça em meu viver. Senhor, eu tenho em Ti, eu te dou meu louvor, te dou meu coração, e a minha adoração, toda força e poder, toda graça em meu viver. Senhor, eu tenho em Ti. Tu és o meu tesouro, Senhor Jesus. Todas as minhas fontes estão em Ti, estão em Ti. Tudo que há em mim te exaltará, de todo o meu coração te louvarei. Eu te louvarei. Eu te dou meu louvor, te dou meu coração, e a minha adoração, toda força e poder, toda graça em meu viver.